Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcasts, em todo lugar. Hoje eu aqui, André Amaral, solo em voo solo, sozinho, fui abandonado pelos meus colegas de redação, mas vou fazer o meu melhor para ajudar aí a galera na hora de escalar os seus esquadrões antes da semana 5 da NFL e do Fantasy Football. A coisa já está se afunilando, né? Alguns times sem muitas vitórias até agora, precisando se mexer aí, buscar trocas para não perder as chances de playoffs. Então, todo mundo está vivo ainda, mas a classificação aí de cada liga já indica quem tem mais ou menos chances de continuar vivo aí. E a análise aqui que a gente traz, eu espero que ajude vocês a ter o melhor desempenho possível. E para isso, convido, como sempre, a participar aqui no chat com comentários, dúvidas sobre Start or Sit, quem sabe algumas trocas ainda rolando por aí. Nossos artigos aí no site também falam sobre esse assunto. Acabou de sair o texto do Bretas fresquinho. Então, isso e outras dicas de muita qualidade você encontra lá no Brasil Fantasy Football, no nosso site e nas nossas redes sociais. A gente também está sempre mostrando aí para vocês, anunciando esse nosso conteúdo maravilhoso. Então, enquanto a galera não chega aí, vou puxar a orelha aqui dos meus colegas, né? Mas brincadeiras à parte, né? A galera mais nova, como o Bretinhas, vai partir para uma merecida folga no chamado intermédio, né? Vai lá bagunçar com os colegas de faculdade. Enquanto isso, nossos papais aí do Brasil Fantasy Football estão mais do que certos na missão de cuidar dos filhos. E aí me sobrou essa missão aqui de fazer as nossas apostas da semana 5 em voo solo, mas vamos que vamos. Vamos conseguir, acho que, condensar o tempo, né, um pouquinho mais e já chegar aqui nesse esquenta antes do Thursday Night Football, bem interessante, entre Colts e Broncos. A gente já fez a prévia desse jogo para o Fantasy na live de terça-feira, dá uma olhadinha lá, mas fica à vontade também para mandar as suas perguntas e dúvidas se elas envolverem algum ou alguns jogadores que estarão em campo logo mais lá em Denver, né, para Broncos e Colts. Então, bora começar com o primeiro jogo do domingo, que acontece mais uma vez pela manhã, né? A gente já engatou esse calendário da NFL com jogos em Londres, então 10h30 da manhã já tem partida na telinha para a gente acompanhar. E quem se surpreendeu com o Alvin Kamara na última semana, sendo desfalque de última hora, não esquece de colocar o alarme ali para não perder as últimas notícias. Quem sabe você se depara aí com um desfalque importante de última hora e nunca é legal. Então, não esqueça que tem jogo pela manhã e se você tiver aí jogadores de Giants ou Packers, é para ficar ligado. E aí, acho que esse jogo não tem muito mistério, né? Principalmente do lado dos Giants, Saquon Barkley Futebol Clube. Para mim, como eu disse na terça, já é o running back 1 geral para o restante da temporada. Está com um volume absurdo de toques, tanto em carregadas quanto em recepções. Mesmo num game script que tende a ser de muito favoritismo para os Packers, né? Que nunca é bom para o running back, ele deve ser acionado no jogo aéreo e principalmente ligas PPR continuar te ajudando muito. Essa partida tem um over-under bem baixo aí de 41 pontos totais só e um favoritismo de 8 pontos para os Packers, mas ainda assim não tem como deixar o Saquon Barkley no banco. De resto, nos Giants, pouca gente sequer cogitável para escalar. Acho que Daniel Jones, se jogar, porque ele ainda é dúvida, né? Com a lesão de tornozelo, é cogitável apenas em liga Superflex. E os recebedores está uma completa bagunça ainda, ninguém se estabeleceu. O Kadarius Toney segue machucado, deve ficar de fora mais uma vez. O Wan'Dale Robinson, calouro aí, que é um bom stash em ligas profundas também, com a lesão no joelho ainda não deve voltar. O Golladay já desistiu mesmo de jogar futebol americano, aparentemente. O Sterling Shepard está fora da temporada. E de resto, muita movimentação de nomes totalmente secundários, não dá para confiar em qualquer recebedor dos Giants. E o Daniel Bellinger, o Tyren, ele está começando a aumentar sua participação aí em ligas mais profundas, principalmente Tyren Premium,
Dynasty, porque ele é calouro também, vale aí um stash no Bellinger se você achar ele aí na waiver, mas com certeza você tem melhores opções para escalar. Do lado dos Packers, pouco mistério também, eu quero ver esse backfield rendendo melhor, né? Tem uma boa oportunidade aí nessa partida. O A.J. Dillon, principalmente, vem decepcionando. E o Aaron Jones, eu acho que ele mantém aquela situação que sempre foi dele, né? Ele tem jogos que ele explode para o top 3 da posição, ou até geral para o Fantasy, em termos de pontos na semana, mas ele também tem um piso que não é dos mais confiáveis. Nessa partida, os dois tendem a ser bastante acionados para queimar relógio, principalmente no segundo tempo, então no mínimo como um running back 2, dá para confiar tanto em Aaron Jones quanto em A.J. Dillon. Acho que o Dillon mais para flex. E aí, a narrativa mais interessante dos Packers é do Romeo Doubs, que para mim é uma bela aposta aí para a semana, inclusive como um wide receiver 3 alto. Então, pelo menos flex aí vale escalar o calouro, que já está praticamente estabelecido como, se não o principal recebedor do Aaron Rodgers, o segundo, né, junto com o Allen Lazard, mas ele tem tido um volume de targets maior do que o próprio Lazard. Foram 8 nas últimas 2 partidas, um touchdown nas últimas 2 partidas também. Então, gosto aí do Romeo Doubs. O próprio Lazard, para mim, é um flex bem decente também. Melhor se ele for seu wide receiver 4 ali, uma liga um pouquinho mais profunda, mas se for aí o seu wide receiver 3 para flex convencional, acho que também vale a aposta. Christian Watson ainda começando a se adaptar, não é tão confiável assim, e o próprio Aaron Rodgers ainda não está na faixa de top 12, né, de quarterback 1, na minha opinião. Esse jogo ele não deve ter que soltar tanto o braço, então se você tiver alguma outra opção de mais upside, vai nela, mas o Rodgers deve ter um piso ali de 15 a 20 pontos, não vai ser quem deve prejudicar totalmente a sua semana se você tivê-lo como titular. E aí, ó, meu grande amigo Vitão aí no chat, Hugo Gaspar, diretamente do Canadá, André apenas, mas sozinho nunca. Tamo junto, Gaspar. Perguntando aí do Edel, ele tá treinando limitado, né? Lesão no quadril, mas não deve ser problema. Não acredito aí que vai ser desfalque nessa semana. E gosto do matchup dele contra os Jets. Daqui a pouco a gente chega nessa partida. Então, no mínimo, como wide receiver 2, tenho confiança no Edel, mas vale acompanhar as notícias para ver se ele será desfalque. Um abraço também para o Felipe Dias, sempre de olho aí no BRFF. Tamo junto, meu parceiro. Passando para a segunda partida aqui, Lions e Patriots. Jogo bem interessante, com over-under intermediário aí de 45,5 e o favoritismo dos Patriots jogando em casa por 3 pontos. Muita coisa para falar sobre esse jogo, né? O DeAndre Swift com certeza não joga, eles estão preservando aí o principal running back do time para depois da bye week, que é a folga na semana 6, né? Então, logo na próxima semana, os Lions estarão de folga e aí ele volta a 100%, a gente espera na semana 7. E aí o Jamal Williams, né, continua brilhando, tem mais uma boa oportunidade de terminar a semana como um running back top 15, pelo menos. Não sei se vai ter tantas chances assim de touchdown contra a sempre competitiva e competente defesa dos Patriots, mas se você tem, é muito difícil deixá-lo no banco na ausência do Swift. O Amon-Ra St. Brown segue sem treinar, nosso querido Deus do Sol, que já estava voando até, infelizmente, lesionar o tornozelo. Eu acho que ele não deve jogar também, por causa da folga que está chegando aí dos Lions na semana 6, eles devem preservar seu principal recebedor. E aí vamos ver se o TJ Hockenson segue pegando fogo, né? Ele que explodiu aí para quase 180 jardas, 2 touchdowns na última semana. É um dos maiores céus do momento, porque quando o Amon-Ra voltar, ele também vai voltar a colocar os pés no chão, mas na ausência tanto do Amon-Ra St. Brown quanto do DJ Chark, que eu acho que também vai ser desfalque pela segunda semana seguida, o TJ Hockenson é um tight end muito confiável até pela própria posição que ele atua, que é sempre bastante escassa. Jared Goff, né, foi um dos principais quarterbacks na última semana aí, nesse tiroteio maluco contra o Seahawks. Eu não acho que vai ser o caso desse jogo, por envolver os Patriots e pela característica do time dos Patriots, que daqui a pouco eu chego lá, mas o Goff, acho que se você tiver aí com Matthew Stafford, por exemplo, que não está entregando, Dak Prescott machucado, acho que dá para ter o Goff ali como uma boa opção de quarterback top 15,
também, mesmo jogando fora de casa contra os Patriots, porque esse ataque segue muito divertido e deixando o Goff soltar bastante o braço. Do lado dos Patriots agora, né, tem a dúvida de quem vai ser o quarterback, porque o Mac Jones, né, tá com a lesão no tornozelo, não jogou semana passada, surpreendentemente vem treinando de forma limitada, né, torção de tornozelo geralmente afasta os jogadores, mas como os bastidores dos Patriots são sempre também muito misteriosos, a gente não sabe se esse treinar limitado indica alguma chance de ir a campo. Eu, se tivesse que apostar, acho que ele ainda não joga esse jogo, e aí veremos o Bailey Zappe, calouro aí, que entrou na fogueira depois que o Brian Hoyer teve a concussão na semana 4, e esse, o Hoyer, já é certeza que está fora, porque foi colocado inclusive na IR, então parece que foi uma lesão séria de cabeça, infelizmente, para ele. Então são no mínimo 4 jogos fora para o Hoyer. Então ou o Bailey Zappe ou o Mac Jones, minha aposta é que o Bailey Zappe jogue, e aí não dá para confiar, mesmo contra essa fraca defesa dos Lions aí, só numa super flex que você tiver com muito aperto aí em quarterback, você escala o Bailey Zappe. E aí o que isso significa, né? Os Patriots jogando em casa vão confiar muito na dupla de running backs do time. Então eu acho que os dois são bons nomes aí para essa semana. Podem, inclusive, juntos terminar aí no top 20, top 24 pelo menos, como running back 2. Tem a chance da gente ver tanto o Ramondre Stevenson quanto o Damian Harris marcarem touchdowns, inclusive, nesse jogo, porque os Lions são o time que mais cede pontos para o adversário até agora no NFL. E como os Patriots são favoritos, né, jogam em casa, a defesa é competente, acho que vai ter bastante volume para os dois running backs. E aí, se tivesse que decidir entre um ou outro, acho que em ligas PPR eu prefiro o Ramondre Stevenson, porque ele é mais envolvido no jogo aéreo. Em ligas half ou standard, que são cada vez mais raras, eu prefiro o Damian Harris, porque ele tem mais chance de marcar TD, ele é geralmente quem é mais acionado em situações de goal line. E aí os recebedores dos Patriots não gostam de nenhum. Hunter Henry desapareceu por completo, mesmo na ausência do John Smith. O Jacoby Myers segue machucado, acho que não deve voltar ainda para esse jogo, está treinando limitado, vamos observar, mas eu acho que também pela questão de quarterback não vai ter muito volume aéreo para qualquer recebedor dos Patriots. O Devante Parker teve só um jogo de proeminência até agora, muito difícil confiar com o piso inexistente que ele tem, então tanto Nelson Aguilar também, Kendrick Bourne, passe longe, só cogite se você tiver numa liga aí de 16 times ou mais. Agora vou tomar uma aguinha antes da gente ir para o nosso terceiro jogo, e já chegou aí mensagem no chat. Felipe Dias com uma dúvida aí de escalação, vamos colocar na tela. Liga Redraft Half PPR. O esqueleto do time é um running back, um wide receiver, um tight end, 3 flex. Felipe, eu vi esse seu time no nosso Twitter logo antes de eu apertar o play aqui, não deu tempo de te responder por lá. Então, tá bem complicada aí sua situação, são boas opções, mas considerando todas elas, eu acho que não dá para fugir desses dois wide receivers, por mais que a gente não tenha tanta confiança assim. Eu estou muito curioso para ver o matchup do Pittman contra o Patrick Surtain, né? Um bom cornerback dos Broncos, mas eu acho que sem o Jonathan Taylor e com a tendência dos Broncos saírem na frente do placar, o Pittman vai ser muito acionado, eu acho, essa noite, então eu escalaria ele. O Cortland Sutton, acho que é o principal jogador dentre esses aqui das suas dúvidas também. Estou bem confiante no desempenho dele essa noite. Então, os dois wide receivers eu escalaria com certeza, né? Então, na vaga de wide receiver e uma de flex. Sobra um running back. Dentre esses, eu acho que por não estar num comitê tão claro é Jamal Williams, por mais que a matchup não seja tão boa quanto do Stevenson, principalmente, e do A.J. Dillon, mas como a gente tem a chance aí de ver eles dividindo mais, eu acho que iria mesmo no Jamal Williams como running back. E aí sobram dois flex, é isso? Então sobrando dois flex, eu iria com o Stevenson e o Kareem Hunt na frente do Dillon, porque o Hunt joga contra os Chargers e a defesa deles simplesmente não consegue parar o jogo terrestre, e o game script deve também obrigar o Brissett a passar mais, e a gente sabe que é o Hunt quem é mais envolvido nesse jogo aéreo em comparação ao Nick Chubb. E então acho que é isso, deixar o A.J. Dillon no banco dentro de todas essas opções. Felipe Félix aí, grande rival de várias ligas, resenha demais do Fantasy Futebol brasileiro, falando que uns tanto, outros com
com tão pouco, tem liga que estou tendo que escalar Velus Jones no flex, aí é complicado, hein, Félix? Meu Deus do céu. Nosso querido Velus Jones do meu também coitado Chicago Bears. Agora vamos para o nosso próximo jogo, que é Steelers e Bills. Deixa eu consultar aqui o over-under de 46, intermediário, mas olha a proporção do que Vegas espera de favoritismo para os Bills. 14 pontos de vantagem, então quase 2 posses de bola aí, mesmo considerando two-point conversions, então o Bills é favoritaço, por isso que eu gosto do Devin Singletary nessa partida, até coloquei como um dos nomes quentes lá da coluna do The Playoffs, porque ele se estabeleceu quase como um bell cow aí nessa última partida, jogou quase 90% dos snaps e foi bastante envolvido também no jogo aéreo, né? Que é sempre, qualquer que seja a situação de jogo dos Bills, muito forte, né? O Josh Allen passa a bola numa proporção bem alta. Então, somando isso ao favoritismo aí que os Bills têm e a chance que ele deve ter, o Singletary, de queimar bastante relógio no segundo tempo, gosto dele como um top 20 aí, pelo menos para essa rodada. Fora isso, Josh Allen você sempre escala, não tem nem o que falar. Stephon Diggs, mesma coisa. E o Gabe Davis é um nome bem interessante, né? Se você tiver opções mais confiáveis, com um piso não tão baixo como o que ele mostrou nos 2 últimos jogos, vá nelas. Mas, ao mesmo tempo, ele tem sempre a chance de encontrar end zone, essa principal característica do Gabe Davis, nosso querido King Naldo aí dos Estados Unidos. Mas eu estou preocupado com essa questão do tornozelo dele, né? Tá limitando muito a mobilidade. Ele tem treinado full, né, sem limitações nos últimos dias, o que é um bom indicativo, mas o teste do olho ali, para mim, não está 100% ainda. Então, enquanto ele não mostrar uma mobilidade um pouquinho melhor e voltar a produzir bem, como foi no caso da semana 1, eu prefiro escalar outras opções. Mas se você não tiver tanta oferta assim de wide receivers, ele vale a aposta como flex melhor do que se ele for o seu wide receiver 2. E aí o Dawson Knox, né, muito pouco confiável, não gosto dele para essa partida, também está lidando com lesão, é dúvida ainda para o jogo. Se você tiver aí, por exemplo, um Tyler Conklin, eu preferiria muito mais do que o Dawson Knox. Do lado dos Steelers, Kenny Pickett agora é o quarterback. Vamos ver como é que vai ficar essa dinâmica aí. Ele já mostrou bastante entrosamento com o seu quase xará George Pickens, calouro aí, muito talentoso. Foi o primeiro jogo que o Pickens teve de mais de 100 jardas na semana 4, e aí sobrou decepção para quem tinha Deontay Johnson ou Chase Claypool, mas principalmente Deontay Johnson, que foi o meu caso em uma das principais ligas que eu jogo aí. Eu ainda acho que foi exceção à regra na trajetória do Johnson. Ele tem seus probleminhas com drop, mas é muito bom criando separação, e isso deve ajudar bastante ele a continuar sendo o principal alvo dos Steelers, seja quem for o quarterback. Então estou esperando aí um bounce back do Deontay Johnson, por mais que enfrente uma defesa muito forte, que deve dificultar muito a vida do Kenny Pickett, mas principalmente no garbage time ali, eu gosto das chances do Johnson como um wide receiver 2 baixo para essa partida, como flex, melhor se for a sua opção. De resto, George Pickens, acho que como segundo flex ali pode valer a aposta, porque já mostrou esse entrosamento, e o Chase Claypool eu não gosto de cogitar escalado essa rodada, só em ligas bem mais profundas. E o próprio Kenny Pickett, nesse jogo cilada, porque a chance de mais de um turnover é muito alta, né, num ambiente hostil do estádio de Buffalo, que é um dos mais difíceis de atuar como visitante. Como no primeiro jogo como titular dele, é melhor não confiar nem em liga Superflex, mas vale o stash ali, porque ele já mostrou que produz com as pernas também, que é sempre importante para o Fantasy, então para o futuro pode ser um bom nome, principalmente em Superflex, o Kenny Pickett. Antes do próximo jogo, vamos passar no chat. Felipe aí agradecendo, o Félix falando que o mãozinha Pickett vem para o crime, 3 TDs, 3 interceptações e 3 fumbles. A chance é alta disso acontecer, viu? Vamos ver se confirma. Agora, qual que é o nosso próximo jogo aqui? É exatamente esse confronto divisional aí da AFC Leste, Dolphins e New York Jets jogando lá em New Jersey, no MetLife Stadium. Não teremos Tua Tagovailoa, isso já é certo, né? Finalmente os Dolphins vão ter algum tipo de cautela, né, com a concussão do Tua, então teremos aí Ted Bridgewater atuando contra uma defesa que vem cedendo muitos pontos, né, principalmente via aérea, então o Ted B se torna uma opção
de filler ali em liga Superflex, pode ser um quarterback 2 até certo ponto confiável para esse jogo em específico, porque ele tem duas armas sensacionais no Tyreek Hill e no Jalen Waddle. O Jalen Waddle aí treinando limitado, acho que vai para o jogo, mas vale monitorar. Se ele não jogar, aí o Tyreek Hill pode explodir para 20 targets, 18 recepções, parecido com o que a gente viu o Cooper Kupp fazendo contra os Niners, por exemplo. Mas aí os dois indo a campo, eu confio nos dois, ambos no top 18, pelo menos. O Tyreek Hill acima do Jalen Waddle, mas são duas ótimas opções para essa partida. Fica a questão do backfield aí dos Dolphins, já são dois jogos em que o Raheem Mostert teve bem mais carregadas do que o Chase Edmonds, que se salvou aí com touchdowns meio aleatórios até certo ponto, porque o Edmonds teve menos de 8 toques na bola no último jogo e mesmo assim marcou 2 touchdowns, se não me engano. Então é uma armadilha aí o Edmonds. Se eu pudesse vendê-lo por um bom preço enquanto é tempo, eu faria isso. E o Mostert acaba sendo aquele running back 3, né? Baixo até, não é dos mais confiáveis também, porque pode ser também que a gente veja esse protagonismo invertendo novamente, a gente veja o Edmonds com mais toques, então pouca clareza nesses dois nomes. Se você puder deixá-los no banco por enquanto, é melhor esses dois running backs dos Dolphins, apesar da boa matchup, né, o bom adversário sendo esse Jets, que chega agora com o Zach Wilson, né, no seu segundo jogo, retornando aí da lesão. Ele já treinou sem limitações hoje, depois de quarta-feira ter treinado limitado, vai para o jogo. E a gente tem que ver aí como é que fica essa situação dos recebedores, porque nesse primeiro jogo em que ele voltou, o Corey Davis, que é quase um afterthought a essa altura aí, né, já que a grife está muito mais no Garrett Wilson e no Elijah Moore, mas foi o Corey Davis quem teve o melhor desempenho na semana 4. Eu, se tivesse que apostar em qualquer um desses três, iria no Garrett Wilson, porque o Calouro está jogando muito, né? Deixando aí nas sombras o Elijah Moore, que é um bom jogador também, mas fica muito mais na promessa do que na realidade. Então, acho que enquanto o Moore não mostrar que veio mesmo aí nesse seu segundo ano na NFL, é melhor deixá-lo no banco. Então, eu gosto só do Garrett Wilson entre esses recebedores e como flex, não como wide receiver 2 para essa rodada. E aí o Tyler Conklin, né, que eu já mencionei aqui, é um belo tight end de piso alto, ele vem se mostrando assim. Eu estava com receio do Joe Flacco sendo substituído pelo Zach Wilson, se isso impactaria aí nos targets do Tyler Conklin. Não foi o caso, ele manteve ali uma média de quase 8 alvos por jogo e umas 5 a 6 recepções. Então, ligas PPR, principalmente, isso é bem confiável numa posição que é muito boom or bust. Então, Tyler Conklin segue sendo um tight end 1 baixo para o Fantasy, pode continuar confiando nele. Agora, nosso próximo jogo é Falcons e Bucks, jogo em Tampa Bay. Temos aí um over-under de 46,5 e Tampa Bay favorito por 10. A grande notícia dessa partida é o provável, nem mais possível, desfalque de Kyle Pitts, que já vem sendo uma grandíssima decepção no ano até aqui. Agora está com uma lesão de posterior da coxa, salvo engano, e não treinou nem quarta nem quinta-feira, então a tendência é que ele fique fora desse jogo. E aí vamos ver o impacto sobre Drake London, que já é o segundo recebedor com a maior target share da NFL toda, ou talvez até o primeiro em média, até essa semana 4, mas deve agora ter todas as atenções de uma boa defesa, né? Então, vamos ver se eles dobram a marcação e como que o Calouro vai conseguir se livrar disso, mas eu confio no talento do meu queridíssimo Drake London e escalaria ele com alguma confiança para essa rodada, no mínimo como um wide receiver 2 aí. Fora isso, Marcos Mariota não vem rendendo muito bem, e só em ligas Superflex você cogita escalá-lo. O backfield, né, sem Cordero Patterson, que foi para IR, é uma incógnita a essa altura. A gente tem aí o Huntley e o Tyler Allgeier, que deve ser o principal corredor, mas eu acho que a gente vai ver o Huntley mais em situações de passe que tendem a ser o que a gente mais veja contra esse Buccaneers jogando na Flórida com tanto favoritismo assim para Tampa, né? Então o Allgeier, ele pode render em matchups melhores a partir da semana 6, mas para esse jogo em específico não confiaria nem um pouco aí no Calouro. E o Huntley também
acho que muito pouco upside, e também há dúvidas se ele vai ser envolvido e o quanto isso vai acontecer, e também para o futuro desse backfield sem Patterson, a gente tem que lembrar do Damian Williams, veterano aí, que deve sair da IR para a semana 6, a próxima semana, então muitas dúvidas ainda, vamos esperar para ver como vai ser a utilização desses running backs. Do lado dos Buccaneers, todas as armas parecem que vão voltar, já voltaram, né, na última semana para o Tom Brady, mas o Julio Jones jogou muito pouco, né, machucou de novo logo no início da partida. Ele está treinando, né, essa semana, então vamos ver se ele vai para o jogo. Isso faz com que o Russell Gage, que foi bastante útil na semana 3, principalmente, perca muito espaço. Então, o Russell Gage você deixa no banco em ligas tradicionais, pelo menos só se for uma liga muito profunda para você cogitar escalá-lo. E dito isso, você segue confiando bastante no Mike Evans e no Chris Godwin, que mesmo no primeiro jogo aí, depois de mais uma lesão nessa última partida, ele teve um número bem interessante de alvos, não encontrou a endzone, né? Foram 2 TDs do Evans, mas eu tô esperançoso aí que essa divisão seja mais igualitária contra essa fraca secundária dos Falcons, e a gente veja tanto o Godwin quanto o Evans pontuando bem, então ambos no mínimo top 20 aí entre wide receivers para essa semana, e o Tom Brady, por consequência, também é um bom nome, já teve finalmente o seu bounce back aí contra os Chiefs, não vai ter que passar tanto a bola como fez na semana 4, né, que foram mais de 50 tentativas de passe, se não me engano, porque com favoritismo eles devem usar muito mais o backfield, né, com o Leonard Fournette, que também é uma bela opção, um running back 1 confiável aí contra os Falcons, mas o Brady deve ter pelo menos 2 TDs aéreos também e pontuar bem para essa rodada. Estou curioso para ver o Rachaad White, né, que foi mais utilizado contra os Chiefs, se isso vai continuar acontecendo, principalmente em terceiras descidas, se vão dar 1 ou 2 drives aí para o calouro que vem desempenhando um bom futebol americano. Isso impacta no teto do Leonard Fournette, né? Já teve um touchdown usurpado aí pelo White no último jogo. Vamos ver se isso segue ou se a gente vai ver o Fournette voltando a ser aquele workhorse que a gente estava acostumado. Antes do próximo jogo, vamos aqui para o chat, com o Félix falando. O Rip Kyle Pitts, está realmente difícil demais a situação com esse tão promissor segundanista. Falando aqui que ele tem o Pitts e o Callan Granson de reserva, aí é complicado, hein, Félix? Ou seja, tenho que decidir hoje. Então, o jogo já é hoje. Então, minha aposta é que o Pitts não vai jogar, lesão chatinha, 2 dias sem treinar, então vai ter que dar Hail Mary aí do Granson. Tenta achar alguma coisa que preste na waiver, mas eu acho difícil também, viu? E aí ele tá falando que falta só o Brady voltar com a Gisele para voltar a jogar bola. Vamos ver se isso está impactando também esses fatores extracampo aí no desempenho do nosso querido Giselo, ou ex-Giselo, né? Agora, antes do nosso próximo jogo, vou dar só um golinho d'água aqui, porque fazer sozinho não é fácil não, galera. Vamos que vamos. Agora, nossa partida é Seahawks e Saints, jogo em New Orleans. Vamos ver o over-under aqui, é de 46 pontos, até certo ponto interessante, né? Intermediário para alto aí, esse over-under, com os Saints favoritos por 5,5. A gente está vendo aí um Dino ou Gênio Smith bastante soltinho nessa temporada, desempenhando um bom futebol americano, já são 2 vitórias do Seahawks em 4 jogos. E isso vem beneficiando muito os 2 recebedores, principalmente o DK Metcalf, mas também o Tyler Lockett, quem eu achei que teria muito menos chances de ir por eminência com o Dino Smith, mas tá conseguindo sustentar esses 2 bons recebedores. Então, eu gosto do Metcalf como um wide receiver 2 alto para essa rodada, então ali no top 15 a 20, e o Tyler Lockett como uma bela opção de flex no top 35, pelo menos, entre wide receivers. Por mais que o Marshon Lattimore deva marcar bastante ambos, principalmente o Metcalf, mas eu confio nesses 2 ganhando algumas disputas individuais aí com esse bom cornerback do Saints. Fora isso, vamos ver o Rashad Penny, que vem de um jogo espetacular contra os Lions, mas agora o buraco é bem mais embaixo contra essa defesa do Saints, que a gente conhece há anos a capacidade deles de conter o jogo terrestre. Então, teria bastante cautela com o Rashad Penny. Gosto dele muito mais como flex do que como um running back 2. E mesmo assim, tem a chance da gente ver um piso baixo aí para o Penny, até porque o Ken Walker tá ali, né? Ainda tá claramente como só backup do Penny.
mas eu não sei até que ponto eles vão conseguir estabelecer esse jogo terrestre contra essa defesa do Saints. Então, calma aí em confiar cegamente no Rashad Penny. O próprio Geno Smith, uma bela opção para a Liga Superflex, por mais que enfrente uma boa defesa, o over-under é até generoso, então vai ter que soltar bastante o braço. Gosto dele ali no top 20 a 24 entre quarterbacks para essa rodada. Do lado do Saints, a gente tem que ver se o James Winston volta. A minha aposta é que isso não vai acontecer essa semana ainda, ele ainda está sem treinar, assim como o Michael Thomas. Então, Andy Dalton segue aí como titular do Saints. Ele em si não gosto nem para Superflex, só numa liga bem mais profunda, porque o matchup é bom, né? A defesa do Seahawks a gente sabe que não é das mais confiáveis, mas vamos ver o impacto disso nos recebedores, né? O Chris Olave, ele não teve tanto volume assim no jogo em Londres contra os Vikings, mas conseguiu se salvar ali, principalmente com o TD. Vamos ver se ele consegue um volume um pouquinho maior. Eu gosto do Olave como flex para essa partida. E o Jarvis Landry, é muito difícil ter confiança. Ele ainda está baleado aí fisicamente, então é melhor deixar no banco se você tiver melhores opções. E o Camara vai voltar para esse jogo, né? Já está mais do que noticiado pelo Ian Rapoport, que inclusive falou que vai ser o Camara Vintage aí, a gente vai vê-lo em plena forma, espero que seja o caso, porque muitos GMs aí que tem o Camara no elenco estão perdendo a paciência, e ele tem uma bela de uma possibilidade de render bem contra a defesa do Seahawks jogando em casa com favoritismo, mas eu ainda vejo ele mais como um running back 2 do que como um running back 1 para essa rodada. De qualquer forma, vamos escalar, porque finalmente chegou a hora, aparentemente, do Alvin Kamara mostrar que veio em 2022. Então, e é exatamente o que o Félix está falando, que está aguardando o Kamara chegar para a temporada. Nosso próximo jogo é duelo divisional aí da AFC Sul, que outrora foi um jogo bem feio, né? Aquele jogo que a gente brinca que é o Thursday Night menos chamativo da temporada, mas agora a gente tem um Jacksonville Jaguars aí bem interessante, que vai receber o Houston Texans. Tiveram um ponto fora da curva da temporada que eles vinham tendo na última partida, porque enfrentaram o Philadelphia Eagles, está voando. Mesmo assim, começaram bem o jogo, abriram 2 touchdowns de vantagem, só que aí a defesa dos Eagles chegou e forçou muitos turnovers para cima do Trevor Lawrence, e esse não vai ser o caso contra os Texans. Eu estou bem confiante no Lawrence para esse jogo, vou escalá-lo numa liga de 1 QB, inclusive, e gosto dele ali como quarterback 1 baixo para a rodada. Vejo a chance bem considerável de pelo menos 2 TDs do Sunshine, talvez até mais, e isso vai impactar principalmente o Christian Kirk, que está tendo um belíssimo volume na temporada, uma média muito boa de targets e recepções, então gosto do Kirk como top 15 wide receiver também para esse jogo. Fora isso, a gente fica caçando algum outro TD aéreo, né, em Jamal Agnew, Evan Engram, então são ligas bem profundas, principalmente o Engram numa posição difícil de achar confiança, que é Tyren, você cogita ele, mas em ligas tradicionais não gosto de nenhum outro nome desse jogo aéreo. Vamos ver se o backfield volta a render, principalmente o James Robinson, né, tanto ele quanto o Etienne fizeram menos de 2 pontos no último jogo, mas agora eles têm toda a chance de ir muito bem aí contra os Texans, porque o favoritismo dos Jaguars é bem legal, de 7 pontos, né? O over-under é 43,5, então gosto bastante do James Robinson para essa partida, principalmente em ligas não PPR. Acho que ele pode ser um running back 1 e achar em zone 1 ou 2 vezes aí. E o Etienne, principalmente nesse game script, não deve ir muito bem, só em ligas PPR mais profundas você cogita ele como segundo flex, um running back 4 alto ali para essa semana. Agora do lado dos Texans não tem muito mistério, né? Brandon Cooks deve ter mais um belo jogo de muito volume. Vamos ver se ele consegue superar a marca das 100 jardas. Acho que ele ainda não conseguiu isso esse ano, mas a endzone ele já achou na última semana. Acho que um TDzinho ali, o único dos Texans, provavelmente a maior chance é que seja do Cooks. E vamos ver o Dameon Pierce, né? Num game script também que não é favorável a ele, mas ele está tendo todo o volume mais um pouco. Teve até targets e recepções nesse último jogo contra os Chargers. A defesa dos Jaguars vem rendendo pontos, vem permitindo pontos para running backs, então gosto sim do Pierce
porque ele é uma jogada de volume, seja qual for a situação, e como um running back 2 alto aí para esse jogo. Fora isso, muito difícil confiar no Davis Mills, mesmo em liga Superflex, e qualquer outro recebedor dos Texans não passa confiança, né? O O.J. Howard aí, Tyren, só em ligas Tyren Premium, ele pode se beneficiar dos desfalques dos colegas de posição dele, aí tanto o Brevin Jordan quanto o outro veterano, que agora me fugiu o nome, podem ser desfalques, mas aí é uma aposta muito nas cegas, difícil confiar. E o Nico Collins também, só em ligas mais profundas aí do lado dos Texans. Agora no chat chegou aí a mensagem do Félix falando que o Brandon Cooks é a decepção dele, entregava um piso legal de 10 pontos, mas ultimamente está complicado. O piso dele baixou para 2022, mas eu acho que ele tende a melhorar, principalmente em matchups como esse aí, contra os Jaguars, que ele não tem uma marcação tão acirrada para cima dele e a chance de achar um TD é maior. Então eu gosto do Cooks aí como um wide receiver 2 intermediário, como ele quase sempre deve ser daqui até o final do ano. Próxima partida é Titans e Commanders jogando em Washington. O over-under é baixo aí de 43 pontos e o favoritismo dos Titans por 2,5. Derrick Henry, né? Tem tudo para ter mais um bom jogo aí. Enquanto os Titans conseguirem estabelecer esse jogo terrestre e encontrarem adversários no mínimo parelhos, como é o caso de Washington, o Henry tem todas as chances de ir bem. Agora, quando for o caso das 2 primeiras partidas dos Titans, por exemplo, em que eles foram azarões e tiveram que correr atrás do placar, aí o piso do Henry cai bem. Então, continuo escalando o Henry pelo adversário dessa semana, que é o Washington, com confiança como um running back até top 5 para essa rodada. Fora isso, o Traylon Burks já é desfalque, né? Teve uma lesão até certo ponto séria, e infelizmente eu estava apostando num breakout a qualquer momento do calouro, que estava com uma utilização bem interessante, mas ainda sem traduzir isso em estatísticas. E acaba sobrando espaço para Robert Woods, principalmente, mas eu gosto dele muito mais como um wide receiver 4 alto do que até mesmo como um flex tradicional para a rodada. De qualquer forma, se você não tiver muitas outras opções, vale a apostinha aí no Woods como flex e torcer para ele achar um TDzinho. Fora isso, difícil confiar em qualquer outro recebedor dos Titans. O Westbrook-Ikhine deve substituir o Burks aí no slot. E em ligas bem profundas, vale um flyer aí, porque os Commanders têm sofrido com slot receivers nos últimos anos, nos últimos jogos, né? O Ryan Tannehill, acho que deve ser um quarterback 2 intermediário para baixo, então só em liga Superflex eu tenho alguma confiança em escalá-lo, mas deve ter um piso até certo ponto ok. Vamos torcer para ele atingir ali a marca de 15 a 20 pontos, já não compromete a sua rodada, pelo menos. Aí do lado dos Commanders, eu estou muito curioso para ver como vai ser a dinâmica sem o Jahan Dotson, né? Esse calouro que vinha achando a endzone, parece que todos os jogos. Desfalque por 1 ou 2 rodadas, já está machucado também. E isso tende a abrir volume de targets para Terry McLaurin, principalmente, eu acho. E Curtis Samuel deve ter um pouquinho mais de targets, mas como ele é mais um slot receiver e utilizado em jogadas sempre designadas para ele, ele já vinha tendo até o maior número de targets do time, né, por ocupar esse espaço mais específico. Então, sigo gostando do Samuel como um flex, pelo menos bem confiável, principalmente ligas PPR. Ele tá com uma lesãozinha, treinando limitado, vale monitorar, mas eu acho que não vai ser desfalque. Então eu gosto do McLaurin aí como um wide receiver 2 baixo para 3 alto e o Curtis Samuel como um flex confiável ali, um wide receiver 3 intermediário. O backfield, né? Vamos ver se o Brian Robinson volta já para essa rodada. Se eu tivesse que apostar, eu diria que sim. Teve um report bem legal dele, que, né, infelizmente foi vítima de uma tentativa de assalto aí, sofreu tiros na perna, mas parece que ele treinou muito bem hoje, até brincou com o Ron Rivera ali. Então, vamos ver se é o início do takeover aí do calouro nesse backfield. Antonio Gibson, todos os sinais de alerta e mais um pouco ligados em relação aí ao camisa 24, de quem eu sou fã como jogador, mas tem seus problemas com fumble e aí não tem a plena confiança da comissão técnica. Então,
Ele já vem perdendo muito espaço nos últimos 2 jogos, principalmente o Gibson, e a gente tem a chance de ver agora nessa rodada ele perdendo totalmente o espaço. E aí o McKissick vai seguir com aquele papel dele de third down back, principalmente se os Commanders tiverem que correr atrás do placar ali no 4º período. O McKissick deve receber as suas recepções, deve receber seus targets ali, ter suas recepções que sempre garantem um piso bem interessante em ligas PPR. Então eu gosto do McKissick ali como um running back 4 alto em PPR. E o Brian Robinson, para esse jogo, eu só escalaria mais em desespero, mas vamos ficar de olho se ele realmente volta e em que condições. Mas, por enquanto, deixa ele no banco, porque você está guardando ele até agora. Deve colher os frutos, pelo menos na segunda metade da temporada. Agora, antes da próxima partida, chegar aqui no chat e responder o Félix, que está falando o seguinte: dá para embarcar na hype do Curtis Samuel ou vai ser um Travis Fulgham da vida? Eu acho que é muito diferente a situação dele em relação ao Fulgham, porque o contrato do Curtis Samuel é bem considerável, ele ganha um belo salário, ele chegou como um dos principais free agents em 2021, mas aí lidou muito com lesões, né? Então acho que essa é a principal preocupação em relação ao Samuel, o físico, né? Se ele se mantiver saudável, continuar se mantendo em campo disponível, acho que o papel dele vai estar assegurado e ele vai continuar tendo esse piso bem confiável e continuar sendo esse flex legal que a gente está vendo daqui até o final da temporada. Então, não me preocupo quanto ao fato dele ser algo específico, assim, porque ele é um jogador de muito mais pedigree e salário mesmo do que foi o Fulgham. Então, acho que dá para seguir confiando aí no Curtis Samuel. O Felipe Dias falando aqui, ó, peguei o Tannehill para essa rodada porque meu quarterback é o Tua. Então, é uma aposta sem muito teto, viu, Felipe? Eu checaria para ver na sua waiver se tem o Trevor Lawrence, por exemplo. Aí eu apostaria muito mais no Lawrence, próprio Kirk Cousins, Derek Carr, o próprio Geno Smith. Acho que eu gosto mais do que o Tannehill para esse jogo, pelo menos tem mais teto. Mas acho que o Tannehill vai te entregar ali entre 10 e 16 pontos, é a minha aposta em ligas tradicionais de 4 pontos por TD de passe. Ele tá falando aqui, ó, na waiver tem Geno Smith, Matt Ryan, Bridgewater, Wentz e Zach Wilson. Eu iria no Geno Smith entre essas opções aí, viu, Felipe? Agora, para o nosso próximo jogo, vamos com Bears e Vikings, jogando em Minnesota. Infelizmente, meu Bearzão vai tomar outra surra aí na rodada. O over-under é de 44 pontos, bem intermediário, com os Vikings favoritaços aí por 7,5. Acho que sem muito mistério também nessa partida, né? Justin Jefferson tende a ter mais uma partida absurda aí. Vamos torcer para que aquele piso preocupante da semana 2 e 3 não apareça de novo, e eu acho que não vai ser o caso, porque a secundária dos Bears, por mais que seja decente, não vai ter muitas respostas para esse colosso de jogador, então continua escalando com toda a confiança do mundo de Justin Jefferson. O Adam Thielen vem produzindo com um piso bem interessante e não dependente de touchdowns, como a gente estava tão acostumado, então gosto dele aí como um flex do Thielen, aí, um wide receiver 3 intermediário para essa partida. E aí o KJ Osborne é quem vem sofrendo as consequências, acho que só em ligas bem mais profundas para você cogitar o KJ Osborne. Nesse backfield, o Dalvin Cook tem tudo para ir muito bem, porque o game script tende a ser totalmente favorável aos Vikings jogando em casa. E só fica a preocupação quanto ao ombro, né, o físico aí do Dalvin Cook, e se por isso ele vai ter que ser substituído em alguns snaps pelo Alexander Mattison, principalmente em situações de terceira descida. A gente já viu nos últimos jogos o Mattison roubando alguns TDzinhos até do Cook, mas eu gosto do Cook como um running back 1, pelo menos ali no final do top 10, então escale com confiança. O Mattison só em ligas bem mais profundas, porque se ele não roubar esse TDzinho, ele deve ter um volume bem pequeno de toques na bola. E o Kirk Cousins, acho que é uma situação a la Ryan Tannehill, só que com um pouquinho mais de upside pela qualidade do ataque e as chances maiores dele marcar TDs. Então, é aquele quarterback top 15 ali, bem seguro, mas sem muito teto. E aí, do lado dos Bears, a gente sabe que não existe jogo aéreo. Darnell Mooney finalmente conseguiu produzir de alguma maneira no último jogo, mas muito por causa de uma recepção de mais de 50 jardas. Foram só 4 catches no total para o Mooney, que superou as 90 jardas, mas ainda passa longe de ser uma opção confiável.
Confiaria nele só como um terceiro flex ali, um wide receiver 4 baixo para essa rodada. Então, por enquanto, deixa o Mooney ou na waiver em ligas rasas ou no seu banco. E aí o resto dos recebedores, Cole Kmet, Connie Sam Brown, não vou nem falar porque o Justin Fields e essa linha ofensiva simplesmente não conseguem estabelecer qualquer tipo de ritmo nesse jogo aéreo. O que faz com que o backfield seja muito exigido, seja qual for o game script, que provavelmente vai ser de derrota, mas ainda assim os running backs vão ser muito acionados. Fica a esperança para quem tem o Khalil Herbert de que ele continue sendo o único protagonista aí, mas o David Montgomery já voltou a treinar de forma limitada, tem chance de retornar aos campos aí, mas para essa situação a gente tem que acompanhar as notícias. Se o Montgomery não jogar, eu gosto do Herbert como um running back 2 confiável, pelo volume que ele vai ter. Se o Montgomery jogar, aí eu prefiro o Montgomery ao Herbert, e prefiro o Montgomery muito mais como um flex do que como um running back 2, mas a gente conhece as dificuldades da posição na hora de escalar, alguns elencos sofrendo com lesões principalmente, aí você vai com o Montgomery como seu running back 2, mas se tiver outras opções, eu prefiro elas. Agora, vamos para Chargers e Browns, jogando em Cleveland. Temos um over-under de 47 pontos, favoritismo dos Chargers de só 2,5. É um respeito aí de Las Vegas, das casas de aposta. A defesa dos Browns, que deve ter o Myles Garrett de volta, que é o principal jogador do time, né? Junto com o Nick Chubb, mas do lado defensivo, sem dúvidas, é o Garrett. E também eu acho o reflexo dos desfalques dos Chargers, né? Uma linha ofensiva problemática aí sem o Rashawn Slater e vai sofrer com esse pass rush dos Browns. Mas eu acho que o Justin Herbert, inteligente que vai conseguir fugir no máximo da capacidade possível dele dos turnovers e segue sendo um quarterback 1 confiável no final ali do top 5 desse jogo, que deve ter umas alterações aí de liderança no placar interessantes e fazerem com que o Herbert tenha que soltar o braço. Então, siga confiando no seu quarterback titular, que é o Justin Herbert, você deve ter draftado ele alto, inclusive. E aí, o Keenan Allen, infelizmente, está sem treinar ainda. Eu troquei por ele aí na minha home league há 2 semanas, achando que não ia demorar para ele voltar, mas aparentemente essa posterior de coxa está incomodando bastante o já trintão Keenan Allen. Vamos torcer para não ser no pior cenário possível um Julio Jones 2.0 aí, mas eu acho que ainda é cedo. Na segunda metade da temporada ele vai voltar, mas por enquanto vai ser desfalque e aí vai continuar sobrando o target para o Mike Williams, né, que segue sendo aí uma opção bem confiável, por mais que a gente saiba que o piso não é dos mais altos, o teto é enorme, ele já teve 2 jogos que ele mostrou o teto e 2 que ele mostrou o piso, e se eu tivesse que apostar, eu acho que nesse jogo ele vai mostrar o teto de novo, né, chance de mais de 10 targets aí, uma média de 7 a 8 recepções, e quem sabe um touchdown ali com 80 a 100 jardas para fazer com que a gente sorria ao escalado como wide receiver 2 alto, ou até mesmo wide receiver 1 baixo para essa partida. E aí o Gerald Everett, né, Tyren, que foi uma das minhas principais apostas na época do draft, vem pagando dividendos aí, sendo bastante acionado pelo Herbert, e muito parecido ali com o Tyler Conklin, só que com mais upside de touchdowns, de marcar touchdowns, sendo aquele Tyren 1 baixo, bem confiável, e ele deve continuar assim nessa rodada. E o Austin Eckler, né, finalmente marcou touchdowns em 2022, foram 3 de uma vez só na última partida. Nesse jogo ele não deve ter um número tão grande assim, mas há chance sim dele achar em zone de novo, mas vamos observar se ele consegue aumentar o volume de snaps, principalmente, está ainda na casa ali dos 60%, e só que com o Keenan Allen fora, o número de targets dele aumenta também, então segue sendo um running back 1 e no top 10, por mais que esteja mais próximo ali do final do top 10 do que do topo, mas de qualquer forma, se você tem o Eckler, você escala. Do lado dos Browns, o Jacoby Brissett, né, tá com um desempenho até certo ponto interessante para a Liga Superflex, deve ser um quarterback 2 baixo aí para essa rodada, mas quem deve brilhar e seguir brilhando é o Nick Chubb, porque essa defesa dos Chargers é totalmente horrorosa contra o jogo terrestre, e eu aposto em pelo menos uma corrida de 50 ou mais jardas do Chubb nesse jogo, então o running back 1, por enquanto na temporada, deve seguir muito bem.
a ver quando ele encontrar situações diferentes, mas por enquanto o calendário do Nick Chubb tem sido um presente para ele e ele vai continuar recompensando você que tem o Nick Chubb no time. E aí eu também gosto do Kareem Hunt para essa partida, porque ele segue dividindo utilização acima de 40% em comparação ao Nick Chubb, né, que está ali na casa dos 60%, 65%. E como esse game script tende a ter pontos no placar e os Browns correndo atrás de uma eventual liderança dos Chargers, a gente vai ver o Hunt recebendo passes, então, principalmente ligas PPR eu gosto. Então o Hunt, pelo menos como flex, é uma boa aposta aí para a rodada, até mesmo como um running back 2, se você tiver um elenco mais forte de wide receivers, gosto também do Hunt nessa posição. E o David Njoku, né, finalmente estabelecendo aí uma target share interessante, condizente ao salário que ele recebe. Acho que também eu tenho que aceitar aqui, calar a boca do crítico eu mesmo e falar que o Njoku se tornou aí um Tyrene 1 baixo também, bem legal no Fantasy, até que se prove o contrário, né? Até que ele volte a ser aquele Papai Noel com a linha da Páscoa que a gente via no início dessa temporada e todos os últimos anos, né? Aí antes de eu encerrar aqui a análise do jogo, eu vou só tomar um golinho d'água para falar sobre a Mari Cooper, né? Que é aquele boom ou bust mais definitivo do Fantasy, aparentemente, né? Ele é capaz de fazer jogos de 30, mais de 30 pontos e jogos de menos de 2 pontos, que foi o caso na última semana. Então ele vai sempre apresentar esse risco. Esse jogo, né, com over-under interessante e com o Brissett provavelmente tendo que usar bastante o jogo aéreo, acho que vale aí a aposta no Cooper. Melhor se for seu flex, porque no flex você pode mirar bem mais no upside do que confiar em piso, mas se ele for seu wide receiver 2, contenha um pouco as expectativas e vá, acho que quase todo jogo sabendo dessa variância que o Cooper apresenta, né? Ele é muito boom or bust mesmo. Torcer para que ele tenha mais um jogo de boom aí, se você tiver ele no seu time. Agora, chegando aí no chat, o Félix está falando que foi só ele vender o Eckler que resolveu jogar. Pois é, bem por aí mesmo, né? Na semana 2, principalmente, eu estava muito preocupado com essa situação aí do Eckler, mas com o Herbert, ainda bem, não tendo se machucado tão seriamente e a normalidade voltando em geral para esse ataque dos Chargers, acho que o Eckler tende a ser um pouquinho mais confiável do que ele vinha sendo nas primeiras semanas. Agora chegou a hora de falar sobre 49ers e Panthers jogando na Carolina do Norte, um over-under mais baixo aí da rodada, só 39 pontos, com os Niners favoritos por 6,5. O que isso significa? Las Vegas aposta em no máximo um touchdown dos Panthers para esse jogo, o que diminui o teto, principalmente do Christian McCaffrey, né, que já vem sofrendo aí com o Baker Mayfield, que está jogando futebol americano lamentável no ano até aqui. Isso tende a seguir sendo o caso nesse jogo, porque a defesa dos Niners está voando, principalmente o Nick Bosa, então é a melhor opção de defesa para o Fantasy essa semana, inclusive, a dos Niners. Então a gente vai ter que apostar no McCaffrey, que você escala toda a rodada, porque ele é um colosso de jogador e tem sempre um volume muito bom de toques na bola, mas a gente vai ter que apostar muito mais na utilização dele como recebedor do que como corredor para essa partida. E ainda bem que a gente viu isso acontecendo no último jogo, né? Principalmente ligas PPR, ele teve 9 alvos, 9 recepções, um touchdown bonito recebido, né? Parecia um wide receiver correndo rota e recebendo, né? A capacidade atlética do McCaffrey é impressionante. Então vai ter que ser muito mais por aí do que pelo chão. E aí isso faz com que ele não fique ali no top 5, como quase sempre vai ser o caso para o McCaffrey, mas no início da segunda metade do top 10, ali entre running back 6 e 8, eu coloco o McCaffrey, ainda que a matchup seja bem preocupante. E aí, fora isso, muito difícil confiar no DJ Moore, né, a essa altura. O Baker Mayfield vem obliterando qualquer chance dele ter um teto confiável e o piso tá baixo também, então muito parecido com o Darnell Mooney aí, deixa o Moore no banco até que a situação se altere, né? Infelizmente, esse é o caso aí de um wide receiver que foi draftado bem alto, mas que vem sendo uma das principais decepções do Fantasy até aqui. Fora esses dois jogadores, você nem cogita Baker Mayfield sequer em Liga Superflex. Tight ends também não tem ninguém estabelecido aí nos Panthers. E o Robbie Anderson, acho que é só no último dos últimos casos também, para você confiar aí nesse que também é um baita de um boom bust, mas as semanas de boom são muito mais raras do que as de bust.
Do lado dos Niners, vamos seguir confiando aí no Jeff Wilson como um running back 2 baixo para 3 alto. Se ele for seu flex, bem melhor do que se ele for seu running back 2, porque ele não recebe muitos passes. Mas o game script vai ser favorável a ele. Ele teve um belíssimo touchdown no último Monday Night Football e não vai ter aquele teto muito alto, mas o piso deve ser confiável no game script, que tende a ser favorável aos Niners. Deebo Samuel finalmente teve um jogo parecido com o que a gente viu em 2021, né? Fez um touchdown maravilhoso, deixando o Jalen Ramsey na saudade. Ele no campo aberto é uma máquina de jogar futebol americano. E vamos ver se ele consegue mais uma ou duas big plays aí. Segue sendo um wide receiver 1, o Deebo Samuel, então sempre escale com confiança. Brandon Ayuk é uma opção de flex, melhor se for seu segundo flex do que seu flex tradicional, então mais para wide receiver 3 baixo do que qualquer outra coisa, porque também não deve ter muito volume aéreo aí para outros jogadores que não sejam o Deebo Samuel do lado dos Niners. O que influencia também no George Kittle, né, que teve um quase touchdown aí no Monday Night Football, teria ajudado muito os GMs que tem ele no elenco, mas por enquanto ele tem se destacado bem mais como bloqueador, outra coisa que ele faz muito bem, do que como recebedor. Vamos ver se esse é o jogo que ele explode, porque o Kittle invariavelmente também vai ter jogos de 30 pontos, mas o piso dele já há alguns anos é essa coisa de 5 pontos ou menos, né? Porque ele está num time que gosta de correr muito com a bola e tem outras armas bem interessantes, e com esse estabelecimento aí do Deebo Samuel, ele acaba perdendo protagonismo. Se tivesse que apostar, acho que não vai ser esse o jogo que o Kittle vai explodir, mas se você tem ele no elenco, né, esperou ele voltar de lesão e dificilmente tem uma outra opção, como por exemplo o Tyler Conklin, eu acho que é assim, se você tiver um Conklin, um Everett ou um Njoku junto com o Kittle no seu time, se você for favorito na rodada, né, pelas projeções ali, você analisando o seu adversário, aí você vai no piso desses outros, né, do Conklin, do Everett ou do Njoku. Agora, se você precisar de upside, aí você vai sempre no Kittle. E o Garoppolo não gosta, acho que nem Superflex, só se você não tiver outras opções aí, porque eles devem focar bastante no jogo terrestre nessa partida. Bom, dito isso, vou tomar mais um golinho d'água antes dos nossos últimos 4 jogos aqui da rodada. Bora falar sobre esse confronto interessante aí na NFC, Dallas Cowboys visitando Los Angeles Rams. Tô na aposta aí que os Cowboys vão para o crime, apesar do favoritismo dos Rams de 5 pontos. Por quê? Essa linha ofensiva dos Rams está um completo desastre, né? Totalmente cheia de lesões, né? Obliterada aí por lesões. Ela que já não figurava entre as principais da NFL depois da aposentadoria do Andrew Whitworth. E a gente está vendo o Matthew Stafford e os running backs desaparecerem do fantasy, né? Das tabelas estatísticas por consequência disso. E aí você enfrentando o Micah Parsons, e mais uns colegas de pass rush bem interessantes numa defesa que vem jogando muito bem, sob coordenação do Dan Quinn. Não gosto do Stafford, não gosto tanto de Cam Akers quanto de Darrell Henderson. A gente ainda não sabe quem vai ser o running back 1 entre esses dois também. Então, se você tiver a chance de deixar no banco aí tanto o quarterback quanto os running backs, seria a minha saída. Por outro lado, o Cooper Kupp é um alienígena estatístico, também porque o Allen Robinson é uma completa decepção e você também não escale ele nessa partida, a não ser que você jogue numa liga ultra profunda. Ele vem recebendo o ataque todo dos Rams, né? Então foram 20 targets quase nessa última partida, 18 recepções para o Cooper Kupp, que invariavelmente acaba encontrando a end zone também. Então, até que isso não se altere e ele continue recebendo tamanho volume de alvos e produzindo tão bem no campo aberto, que o Kupp também é um absurdo, tanto correndo rotas quanto fugindo da marcação de tackles, quebrando tackles, ele vai ser o wide receiver 1 com alguma margem esse ano, porque ele está num pace de fazer um desempenho até melhor do que a
a temporada histórica que ele teve ano passado. Então, não tem nem o que falar. E ele é o principal jogador do Fantasy Football neste ano, mais uma vez, né? Enquanto esse panorama não mude. Vamos ver se no final da temporada, quem sabe, o Odell Beckham Jr. retorne aí aos Rams, isso altere um pouquinho, mas mesmo assim, o impacto vai ser mínimo aí no Cooper Kupp, que é um monstro completo, e o ataque todo dos Rams, então acho que é o único jogador do time que eu gosto nessa rodada, além do Tyler Higbee, né, que vem sendo aí o Dalton Schultz da vez, como nosso amigo Caio Bretas falou há algumas semanas, e hoje o J.J. Zacharyson soltou esse tweet também, que o Tyler Higbee é o Dalton Schultz de 2022, porque ele vem recebendo muitos targets, né, que seriam ali do Allen Robinson, mas é o Higbee que a gente sempre chamou de miojinho, né, com aquele teto limitado, mas um piso até ok para Tyren, mas nesse ano ele está com o piso bem mais alto, e quando encontrar end zone, que ainda não foi o caso esse ano, vai ter um teto bem interessante também. Então confia aí no Tyler Higbee, se você tivê-lo como Tyren. Do lado dos Cowboys, Cooper Rush segue como quarterback, e só olhando para os wide receivers, né? Então esqueceu totalmente o Dalton Schultz, né? Que eu acabei de mencionar. Então, se eu tivesse o Schultz e alguma outra opção de Tarém, eu preferiria essa outra opção até que o Dak Prescott volte, né? Porque com o Prescott a gente sabe do entrosamento que o Schultz tem, mas com o Rush a coisa tá feia para o lado do Schultz. Então, não gosto dele para esse jogo. Por outro lado, o CeeDee Lamb cada vez melhor, né? Cada vez mais estabelecido como finalmente esse alfa, né? Com uma target share beirando os 40%. E finalmente transformando isso em pontos de fantasy, né, em produção estatística. Então, escale o CeeDee Lamb com confiança como seu wide receiver 1. E o Michael Gallup voltou na última semana, já conseguiu um TDzinho, mas é muito mais aquela opção de touchdown ou bust aí como seu segundo flex, melhor do que primeiro, aquele wide receiver 4 intermediário aí para essa semana. O Noah Brown segue envolvido, mas com a volta do Gallup perde muito espaço, então não confiaria nele também. E no backfield, vamos observar aí se o Ezekiel Elliott e o Tony Pollard voltam a produzir bem, como eles vinham fazendo, principalmente o Pollard, né, na semana 3. Eu prefiro ambos muito mais como flex do que como running back 2 para essa partida, mas se você não tiver muitas outras alternativas, eu acho que eu prefiro o Pollard em PPR e o Zeke em half e ligas Sterner. Passando para o próximo jogo, duelo de aves aí, Eagles e Cardinals jogando no deserto do Arizona, um over-under de 48,5, com os Eagles favoritos por 5,5. Acho que os Eagles têm tudo para continuar invictos aí na temporada. Vão pegar um time cheio de problemas aí nos Cardinals, que vem dependendo muito mais das improvisações do Kyler Murray do que qualquer outra coisa. E esse pass rush, toda essa defesa secundária também muito boa dos Eagles, podem causar problemas aí para o Murray, que eu acho que se for produzir para o Fantasy vai ser muito mais em garbage time do que quando tiver que encarar ali os titulares dos Eagles. Então tenho um pouquinho de preocupação com o Murray. Acho que o piso é bem mais baixo do que o normal, mas ele sempre tem um teto bem legal ali de 20 a 25 pontos. Então, difícil deixar o Murray no banco, mas escale sabendo que ele pode ter um desempenho abaixo da média aí nessa rodada contra essa forte defesa dos Eagles. E isso vai impactar bastante o James Conner, que vem sendo outra decepção. Acho que o game script vai ser desfavorável para ele, só se receber muitos passes, mas para essa temporada a gente não está vendo os Cardinals direcionando tantos targets assim para os running backs. Então, não gosto muito do Conner, acho que no máximo como flex eu cogitaria ele. O Marquise Brown deve receber bastante target. Vamos ver esse duelo, provavelmente contra o Darius Slay, né? Dois jogadores bem rápidos e dinâmicos e ágeis, vai ser interessante de observar. Gosto do Marquise Brown mais como wide receiver 2 do que como 1, mas acho que vai ter muito volume e deve garantir um piso até certo ponto ok nessa partida. Zach Ertz, né? Um revenge game aí contra os Eagles. Acho que ele segue sendo aquele Tyren 1 intermediário ali entre o top 5 e o top 8, 9. Então, difícil deixar no banco Ertz. Fora isso, o Rondale Moore já voltou a ocupar aquele espaço que vinha sendo ocupado pelo Greg Dort, que já foi totalmente para escanteio. Você que estava
confiando aí no Dort como um waiver darling, agora já voltou o Rondale Moore. Ele não produziu muito bem na semana 4, mas teve aquele papel interessante, né? O próprio Bretas escreveu na coluna dele que ele deixou de ser simplesmente um gadget player, como foi na temporada de calouro, né, em 2021, para correr rotas de wide receiver mesmo, foi acionado em profundidade, inclusive. Então, como um stash aí para o futuro, o Rondale Moore pode se mostrar interessante, mas para esse jogo, acho que ainda é muito difícil confiar nele. E do lado dos Eagles não tem muito mistério, o Jalen Hurts continua como um dos principais quarterbacks para o Fantasy, não deve ser diferente aí nesse jogo contra os Cardinals, escale com confiança. A.J. Brown também, um wide receiver de top 5 a top 10, com um volume bem legal e toda a capacidade que ele tem de produzir com a bola nas mãos. Devonta Smith já é um pouquinho mais complicado, a gente sabe que o piso dele é bem baixo, mas que o teto é bem alto também, então é aquela coisa, melhor como flex do que como wide receiver 2. E o Dallas Goedert, muito parecido com o Zach Ertz, com um upside até um pouquinho maior, você escala ele ali como seu Tyren no top 10 intermediário ali, como Tyren 5 a 7. E o Miles Sanders, né, finalmente achando a endzone com mais proeminência esse ano, né, se beneficiando muito da capacidade que o time vem demonstrando, e é um jogador que eu gosto tecnicamente do que ele produz, e ele vem diminuindo a divisão, né, de snaps com o Gainwell e com o Boston Scott, que está machucado, né? Então isso ajuda também o Sanders a ter mais chances de touchdown, inclusive, e aí eu gosto dele como seu running back 2 também para essa partida. O Gainwell, por mais que tenha feito um TD no último jogo, não está tendo muitas oportunidades, então é difícil confiar no running back 2 aí dos Eagles. Chegando aqui no chat, o Felipe Dias está perguntando se vale apostar na defesa dos Eagles para essa rodada e pensando para essa temporada. Com certeza, Felipe, seja qual for o adversário, mesmo contra um bom quarterback, que é o Kyler Murray, eles estão com muita capacidade de forçar turnovers, como foi o caso contra o Trevor Lawrence na última semana, né? E principalmente em situações em que eles são favoritos, né? Como é o caso aqui, 5,5 pontos, e contra franquias com problemas, que a gente sabe que é o caso do Cliff Kingsbury lá em Arizona. Eu gosto sim dos Eagles, talvez até como uma defesa top 5 para essa rodada, e eles devem manter essa média daqui até o restante do ano. Acho que só quando eles enfrentarem, por exemplo, Chiefs e Bills, talvez Ravens, aí você já pode pensar em alguma outra defesa. Caso contrário, mantenha os Eagles aí na sua escalação. Partindo então para o Sunday Night Football, interessantíssimo esse duelo divisional entre Bengals e Ravens, jogando em Baltimore, tem tudo para ser um jogaço, né? Joe Burrow contra Lamar Jackson, o over-under é de 47,5 com os Ravens favoritos por 3,5, que indica um jogo bem equilibrado mesmo. E isso pode ter reflexos bem legais para o Fantasy, né? A secundária dos Ravens vem com muitos problemas, o que é uma excelente notícia para Ja'Marr Chase, T. Higgins e talvez até o Tyler Boyd, mas os dois primeiros eu gosto muito mais, talvez ambos no top 15 entre wide receivers para essa rodada. Vamos ver se o T. Higgins vai a campo, eu acho que sim, ele está treinando de forma limitada aí, vamos torcer para que não seja desfalque, até porque joga domingo à noite, né? Então acompanha as notícias aí para ver se você vai poder escalá-lo. De qualquer forma, se eles forem a campo, escale com confiança. E aí o Boyd vira aquele segundo flex que você torce para principalmente pegar um touchdownzinho, né? E aí o Joe Burrow deve pontuar bem também, dá para escalar com confiança nessa rodada. E principalmente o Lamar Jackson, né? Vem tendo uma temporada de MVP, por mais que o John Harbaugh esteja influenciando no recorde, no retrospecto de vitórias e derrotas, bem mais do que o próprio Lamar, né? Que está improvisando e jogando muito, não só como corredor, mas principalmente como passador. Então, segue sendo um quarterback top 3 para o Fantasy também nessa partida de domingo à noite. Mark Andrews teve um jogo fora da média excelente que ele vinha tendo na última semana e tem tudo para voltar a explodir aí nesse jogo contra os Bengals. Ele é totalmente o principal foco desse ataque, não só do jogo aéreo, mas do ataque como um todo dos Ravens. Então, confie cegamente em Mark Andrews até que se prove o contrário. Aí, entre os recebedores, o papo já é diferente, né? Lá nos Ravens. O Rashad Bateman começou tão bem, mas impulsionado por big plays, e agora está lesionado, né? Lesão no pé, nunca é fácil
você ter isso para um wide receiver. E sendo o jogo à noite, é melhor você se garantir com outros recebedores, né? Vamos torcer para que saia a notícia definitiva ali, né? De sábado para domingo, se ele joga ou não. Mas com o Mark Andrews tão preponderante aí nesse jogo aéreo, fica difícil confiar no Bateman acima do flex. O teto segue alto, principalmente nesse jogo, que deve ter muitos pontos no placar, mas o piso é baixo, infelizmente, para o homem morcego aí. Mas eu ainda confio no talento dele, é um jogador muito bom esse segundanista. Vamos ver se da segunda metade da temporada em diante ele se estabiliza mais, né? Ganha um piso mais confiável. E aí Devin Duvernay, né, que vem achando um TD aqui e outro ali, é uma aposta muito mais de desespero do que de confiança. Se o Bateman não jogar, talvez ele suba um pouquinho nos rankings, mas no máximo como wide receiver 4 aí, em ligas mais profundas, você cogita o Duvernay. E aí no backfield a gente tem o J.K. Dobbins vindo de um jogo bem legal, de 2 touchdowns, né? Mas eu não sei se o piso dele é tão confiável assim, mas ele 100% fisicamente é um excelente jogador, né? Talento ele tem. O Gus Edwards foi designado para voltar a treinar, eu acho que ele ainda não vai ser ativado para esse jogo, e o Justice Hill, que vinha sendo o running back 2 aí dos Ravens, está machucado, provavelmente não joga, então pode ter um pouquinho mais de volume aí para o Dobbins, e aí ele se torna um running back 2 intermediário aí para esse jogo, dá para confiar, para escalar com alguma confiança a mais, por mais que o Mike Davis deva aparecer aí para roubar algumas oportunidades do Dobbins, porque essa é a filosofia do John Harbaugh, né? Ele nunca dá um volume absurdo para um corredor só. De qualquer forma, acho que para esse jogo eu gosto sim do Dobbins. E aí, ó, meu querido Vitão me lembrou de falar sobre o Joe Mixon, né? Ele ainda está sem explodir definitivamente nessa temporada, mas a utilização dele vem sendo muito boa, né? Principalmente no jogo aéreo, vem recebendo mais targets do que a gente estava acostumado, e para essa partida eu acho que pode ser aquele jogo de breakout definitivo. Então o Mixon é um running back top 10 para essa partida. E aí o Vitão me avisando que o jogo do Tricolor tá ruim, e vamos que vamos. Estou seguindo por aqui porque nosso Tricas, Gaspar, só me faz passar desgosto, e eu estou tentando não pensar nessa situação desde sábado, viu? Agora chegamos no último jogo, que é mais um belíssimo confronto divisional na segunda noite. Las Vegas Raiders visitando Kansas City Chiefs, com over-under de 51 pontos totais, o maior da rodada, com os Chiefs favoritos por 7. Eu acho que esse favoritismo é um pouquinho exagerado, por mais que eles sejam a minha aposta para vencer esse jogo, porque confronto divisional é sempre pegado, principalmente entre esses dois times, ok, que os Chiefs jogam em casa, e aí eu acho que a gente pode ver uma grande bonança de fantasy nessa partida, né? Todo mundo indo bem. Inclusive Derek Carr, porque vai ter que correr atrás do placar, como a gente viu o Tom Brady fazendo, né, no último Sunday Night. Então gosto do Derek Carr como um belíssimo streamer aí para a rodada em ligas mais rasas, pode até terminar a semana no top 10 entre quarterbacks. E o Josh Jacobs a gente está vendo com volume cada vez maior, gosto das chances dele aí de achar end zone também nessa rodada, até ser mais acionado no jogo aéreo também. Então, no mínimo, um running back 2, o Josh Jacobs para esse jogo. Acho que temos a chance bem considerável de vermos o Davante Adams finalmente fazendo um jogo de Davante Adams, né? Depois daquela semana 2, se eu não me engano, que ele brilhou também. Deve ter aí mais de 10 targets nessa partida e corresponder aí para o Fantasy. Darren Waller também gosta, né? Ele que vem cambaleante aí nos últimos jogos, tem a chance de achar um touchdownzinho também pelos Raiders. E o Hunter Renfrow, vamos ver se ele segue fora por lesão. Ele tem a chance de retornar, está treinando de forma limitada. Eu acho que ele vai para o jogo e vamos ver o impacto disso aí, principalmente para o Waller, mas acho que também para o Adams, mas principalmente para o Mac Hollins, né, que vinha sendo um sleeper aí das últimas rodadas. Se o Renfrow for para o jogo, você descarta totalmente o Hollins. E aí um ou outro, mesmo o Renfrow sendo mais jogador que o Hollins, eu não gosto nem para flex, pelo menos nesse primeiro jogo, voltando de lesão aí do Renfrow, só cogitaria em ligas PPR mais profundas. Do lado dos Chiefs, acho que pouco mistério, além do backfield, né? Patrick Mahomes e Travis Kelce, você escala de olhos fechados.
Os recebedores é aquele carrossel que a gente sempre fala aqui, o mais confiável até certo ponto é o Juju Smith-Schuster. Nesse jogo que deve ter muitos pontos no placar, pode ser que ele ache aí um touchdownzinho, mas pouco piso para se confiar aí no Juju. Acho que como wide receiver 4 em ligas profundas, talvez. E vamos ver se o Clyde Edwards-Helaire continua desafiando as probabilidades, né? E marcando tantos touchdowns assim, se beneficiando da capacidade absurda de improviso do Mahomes. Mas a gente está vendo um backfield dividido em termos de snaps, o Isaiah Pacheco crescendo, mas eu acho que pela situação do jogo e pela chance alta aí do CH continuar marcando touchdowns, você escala ele aí como seu running back 2, pelo menos. E o Pacheco, acho que talvez em ligas bem profundas ele possa te garantir aí umas 50 jardinhas, se os Chiefs conseguirem abrir vantagem no placar, e é aí que ele é mais acionado no segundo tempo. O Jerick McKinnon, que vinha tendo um número legal de snaps, já saiu um pouco dessa rotação no último jogo, então muito difícil confiar nele. Acho que é isso, né, para esse jogo. Já passamos aí o pente fino em todas as partidas da rodada 5, e o Felipe está passando aqui no chat nos agradecendo. Eu que agradeço vocês por participarem, por prestigiarem o trabalho do Brasil Fantasy Football. Muito obrigado a quem nos ouviu na versão podcast também. Estaremos de volta no domingo lá no Instagram, né, com as dúvidas de última hora, a nossa livezinha ali a partir da 1h no domingo, com os updates sobre lesões, né, quem vai a campo, quem não vai, e para te ajudar a escalar os seus times também antes dos principais jogos, né, da principal faixa de partidas do domingo. Também seguimos aqui com as lives às terças e quintas, com o review da última rodada na terça e com o preview, como eu acabei de fazer aqui, às quintas-feiras. Valeu demais, galera. Um grande abraço e até a próxima.